Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Verlaine Ribeiro e, como sempre, nós temos aqui assuntos super interessantes para estar conversando e você faz parte dessa mesa, você que está aqui conosco. Então, olha, segue a gente lá, segue o meu Instagram, Verlaine Ribeiro, segue o Pode Ir Estúdio. A gente está sempre trazendo coisas incríveis aqui para você poder tá conhecendo um pouco mais de Deus, conhecendo um pouquinho mais da palavra, entendendo algumas questões da Bíblia, da vida prática cristã, tá? E também não deixe de se inscrever lá no canal, tá? Olha, é totalmente gratuito, você não gasta nada, só um tempinho para você estar se inscrevendo, você vai estar ajudando muito a gente. Deixa o seu like e compartilha também com o máximo de pessoas que você puder, isso ajuda demais. Gente, eu tô com um convidado aqui, ele é incrível, gosto demais, sabe? Sempre traz coisas incríveis pra gente estar conversando aqui. Ele já esteve aqui com a gente e sempre é um prazer tê-lo conosco, que é o nosso teólogo, professor de hebraico, Diego Ecarte. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado, pastora. É um prazer ter você aqui de novo. Olá, gente. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui pela terceira vez. Terceira vez. Já estamos retornando aí pela terceira vez. E muitos feedbacks positivos, muitas pessoas aqui da audiência do nosso Canal 10, às vezes Sim. nos param na rua com muito carinho. Sim. Também os ouvintes da internet. Então, uma honra retornar aqui para a gente bater um papo sobre salmos, né? Exatamente. Gente, olha, hoje o nosso bate-papo hoje vai ser super interessante. Eu tenho certeza que você que conhece salmos, ou que pelo menos já tem ouvido falar, né, do rei Davi, em algum momento você já deve ter ouvido assim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que é algo bem conhecido, né? E a gente hoje vai estar conversando justamente sobre esse tema. Como uma pessoa pode ser segundo o coração de Deus? Como ser uma pessoa, como se tornar uma pessoa que agrada a Deus, né? Como viver, ou é possível ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Ou isso foi só para Davi? Então a gente fica ligadinho aí que a gente vai estar conversando sobre isso e principalmente sobre o Salmo 51. Né, Davi? Ou, né, Davi? Né, Diego? É tudo com D, gente. Tá tudo certo. Tudo com D e confunde, né? Entendeu? Então, pastor, é verdade. A verdade é que todo mundo gosta de ler salmos e aqueles que não gostam, né, de fazer a leitura bíblica, a verdade é que a maioria da população brasileira tem uma Bíblia na sala aberta ou no Salmo 91 ou no Salmo 23. Verdade. E a gente pode até explicar um pouco sobre esse contexto dos salmos. A Bíblia, ela é um livro, uma perspectiva teológica, que vai trazer sentidos religiosos, obviamente, e também nós precisamos olhar para a Bíblia num sentido literário. Nós vamos ter uma enciclopédia com vários livros, nós vamos ter diversas figuras de linguagens, nós vamos ter eufemismos, zoomorfismo, antropopatismo, símile, metáfora, enfim, muitas figuras de linguagens. E no Salmo nós vamos ter pessoas comuns, como a senhora disse, né? É possível ser ou uma pessoa que tem o coração de Deus? E nos Salmos nós vamos ter ali poesias de homens comuns, muitas vezes que tinham desafios semelhantes aos nossos, crises emocionais, existenciais semelhantes que nós temos. No entanto, essas pessoas elas colocavam isso diante de Deus. E aqui, especificamente no Salmo 51, Davi, ele vai trazer assim respostas sensacionais. Uau. Assim, Diego, é interessante essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque em muitas situações, no dia a dia das pessoas, né? Às vezes as pessoas, assim, até mesmo ou lendo a Bíblia ou simplesmente ouvindo as histórias bíblicas, muitas vezes as pessoas acham que aquilo é algo muito distante da realidade delas, né? E que o que elas estão passando, sejam as dificuldades, as limitações, sejam os problemas, seja o que for, né? Ansiedades e tudo mais, é algo realmente assim, muito além. E às vezes até muitos acham que os personagens bíblicos não passavam por isso, né? Não tinham isso. A dificuldade que nós temos. A dificuldade que nós temos, assim, não, mas eles eram pessoas superdotadas, eram pessoas que realmente têm algo a mais, né?
E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso para que você entenda, né, e traga isso para a sua vida de uma forma prática. É verdade. Os personagens bíblicos não eram super-heróis, não eram superdotados, não tinham uma experiência com Deus muito além daquilo que nós temos hoje também. Muito pelo contrário, né? Nós temos hoje a palavra de Deus muito mais desenvolvida, o cânon foi fechado, vivemos após a graça, depois de Cristo, e parece que nós temos algumas facilidades e regalias comparado a eles, né? Agora, o Salmo 51, ele é interessantíssimo. Eu tenho um amigo, o pastor Oriosvaldo, que ele escreveu um livro sobre salmos e ele fez um artigo científico a respeito do que os salmistas sentiam quando compunham os seus salmos, os seus cânticos, suas orações. E dentre elas, eu achei uma interessantíssima aqui, dando já um abraço aí, pastor Oriosvaldo, é a análise do Salmo 51. O que estava passando na mente de Davi? E quando nós vamos para o contexto histórico, pastora, nós vamos ter que tocar no assunto do pecado de Davi. Com Betseba ali, nós temos um rei fantástico, talvez o maior rei que Israel já teve, foi o rei Davi. Ele priorizou o retorno da arca, o rei Davi, ele estabeleceu muitas alianças e ele planejou a construção do templo. Mas ele também cometeu deslizes como nós cometemos muitas vezes. Não era o super-herói, Não era o super-herói. E esse título de homem segundo o coração de Deus, ele foi desenvolvido de acordo com a vida que Davi teve com Deus, de altos e baixos também. Né? Agora, o que trata-se o Salmo 51? Davi, o rei magnífico e admirado por todos. Todo mundo conhece a história do Davi que derrotou Golias. Esse mesmo Davi cometeu um adultério. Ele, um dia no seu palácio, provavelmente avistou a mulher de Urias, que era um dos seus soldados, se interessou por ela e ele teve um relacionamento proibido. Ele não podia fazer aquilo. Então nós vemos aqui uma problemática, porque um homem de Deus, nós temos um homem que, além de ser um homem de Deus, que conhecia a lei, que julgava o povo, que tinha uma boa fama, e ele agora está cedendo aos seus desejos, aos seus anseios, aos seus arbítrios, se podemos dizer assim, e ele vai tomar a mulher de Urias. Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus, gente. E por ele tomar a mulher de Urias, ele vai ter algumas consequências dentro da sua casa. Quem conhece a Bíblia sabe do que estamos falando. Mas principalmente ele vai ter uma intercorrência com Deus. Deus vai chamar Davi para uma conversa através do profeta Natã. Ele vai ser punido por Deus. Agora, o que chama a atenção na punição de Davi é que ele retrocede. Ele não retrocede no sentido de somente se arrepender, porque o arrependimento é o princípio. Claro. Mas ele pede a Deus para fazer algo novo dentro dele. É fantástico quando nós analisamos lá no hebraico, porque muitas vezes nós cantamos "Cria em mim um coração puro", Sim. que é o centro do salmo. Dentro da hermenêutica, nós temos uma estrutura que nós chamamos de estrutura quiástica. É quando nós combinamos elementos A, B e C com o elemento D, usando assim uma linguagem bem resumida. Davi estava colocando o Salmo 51, ele está construindo do verso 1 até o 9, e aí quando chega no 10, que é o verso central, ele enaltece o que ele quer de fato de Deus, para depois explicar nos outros versículos a consequência disso que ele pede. Ele diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro". E parece normal, porque no português, ou até nos outros idiomas, criar é algo comum. Por exemplo, Steve Jobs criou o iPhone. O verbo correto a se dizer é que ele formou o iPhone, porque ele utilizou de algo que já existe. Sim. O metal, o alumínio, o plástico, enfim, ele utilizou matérias-primas que já existem para formar algo. Porque no conceito bíblico, criar esse verbo ele só pode ser usado por Deus. Ele aparece aproximadamente umas 50 vezes, o verbo bará em hebraico, que é criar. Todas as vezes ele só pode ser empregado por Deus. Até lá em Gênesis fala Bereshit, bará, Elohim. No princípio criou Deus. Então todas as vezes que aparece esse verbo bará, ele refere-se a Deus.
E Davi não está usando palavras ao vento. Ele está atribuindo um verbo que somente Deus pode fazer, sabendo que criar precisa ser uma ação que vai ser feita do nada e não a partir do algo que já existe. Então, e Davi, que somente Deus poderia fazer. Somente Deus. Então Davi poderia dizer: Senhor, faz em mim um coração puro. Ou seja, pega aquilo que já existe e faz algo novo. Mas Davi usa a expressão bará. Cria em mim um coração puro. Agora, por que Davi usa essa expressão criar em mim um coração puro? Aí entra esse artigo de um amigo que é o que a gente vai estar conversando hoje, então fica ligadinho aí, que é muito legal. Aí, entra esse artigo na neurociência. Por quê? O que a neurociência explica sobre hábitos, sobre prazer? No nosso corpo, tudo que nós fazemos, nós vamos tendo sinapses, vão sendo construídas em nós algumas sinapses. Sim. A ponto que essas sinapses e essas obras ou ações que nós vamos fazendo, elas vão criando hábitos dentro de nós. Então, tudo que nós fazemos vai gerar prazer, conforto ou até mesmo desconforto. E aí a neurociência explica que quando nós fazemos algo bom ou algo que é prazeroso para o corpo, nós vamos ter alguns neurotransmissores, como por exemplo, algumas... Como é que eu vou dizer? Emoções? Não. Que seria a dopamina, a serotonina, a endorfina. Seriam quase que hormônios, Hormônios, né? Isso, obrigado. A palavra correta, né? Alguns hormônios são liberados, como a serotonina, endorfina, que são hormônios que vão trazer prazer. Sim. Vão trazer alívio, paz, conforto, contentamento. Na verdade. E aí nós vamos fazendo aquilo que nos apraz. Então, geralmente, quando nós estamos assistindo televisão ou mexendo no celular, no Instagram ou algo do tipo, ali a dopamina está sendo liberado. Quando nós compramos algo, comprei roupa, comprei um carro, ali alguns hormônios vão sendo liberados que vão nos trazendo prazer, né? E isso é bom. O grande problema é que muitas vezes a gente se acostuma e precisa sentir isso novamente. Sim. Nós vamos acostumar com esses hormônios e queremos senti-lo. Com essa sensação, né? Seja do prazer, do alívio, seja do que for. Exatamente. E dentro de nós, conforme aquilo que sentimos, nós vamos criando hábitos que vão trazer o bem-estar para nós. Então, por exemplo, até estava conversando com a senhora mais cedo, né? Que quando a gente está dirigindo, eu não tenho a mínima noção de quantas curvas eu passei para chegar até aqui, Sim. de quantas vezes o carro reduziu a marcha para poder passar em algum lugar que tem aclive ou declive. Eu não tenho a mínima noção de quantos semáforos eu passei, por quê? Quando eu estava lá aprendendo a dirigir, a gente fica concentrado ali e quer fazer tudo nos detalhes. Agora, a partir do momento que dirigir tornou-se um hábito, dentro de mim já está tudo construído e eu faço automaticamente, a fim de que se eu sair daqui agora e ir para o Rio Grande do Sul, que é um lugar longe, vou fazer tudo no automático. Sim, né? Sim. E qual é o problema? É que muitas vezes as ações que nós fazemos, elas se tornam automáticas, sejam boas ou ruins. Então, eu estava até brincando com a Paloma, que hoje, um tempo atrás, eu estava falando, por que você só toma banho de chinelo? E aí eu fui vasculhar qual era a origem desse hábito. Olha aí. E aí eu descobri que quando ela era pré-adolescente, ela ganhou uma poodlezinha de presente, um cachorro, e a poodle dela sempre fazia as necessidades no box do chuveiro. E o meu sogro, que não gosta de cachorro, né, ele ficava lá, Sim. nervosíssimo, né? E aí ela criou o hábito, a mãe dela até o meu sogro, de tomar banho de chinelo por conta disso. Aí hoje, já tem anos que a cachorrinha dela faleceu e ela continua tomando banho de chinelo. Por quê? Foi criado sinapses dentro dela, neurotransmissores, enfim, ela criou. E aquele caminho se tornou natural, né? O caminho tornou-se natural. Por que nós demos essa volta toda aqui? Porque Davi sentiu prazer em algo que ele não deveria sentir. Davi, quando ele toma a mulher do seu próximo, ali era uma novidade. Mas quando ele continua tomando, porque Davi não teve somente uma relação com Betseba. Enquanto Urias estava fora, ela foi tomada por palácio. Ela foi tomada por ele. E aquilo ali gerou um hábito em Davi. Ele sentiu prazer
com uma mulher que não era dele, ele sentiu prazer em algo que não estava na lei de Deus, ele sentiu prazer em algo mesmo sabendo que era benéfico para a sua vida espiritual, para a sua vida física e até mesmo para a sua fama como rei, e aí principalmente para a sua vida com Deus. E então ele vai fazendo com que isso seja normal. Até que ele planeja o assassinato do atual esposo de Betseba na época, que era Urias, porque queria ficar com a mulher de Urias. Isso trouxe para ele consequências drásticas, consequências muito ruins, né? E essas consequências fizeram com que o profeta Natan chegasse diante dele e falasse: olha, tinha um homem que só tinha uma ovelhinha, e aí veio um outro homem que tinha várias ovelhas e tomou a única ovelha daquele que tinha. O que esse homem merece receber? Aí Davi fala: ele merece a morte. E aí Natan fala: pois é, esse homem é você. E aí a consequência do pecado dele, do hábito dele de sentir prazer com aquilo que não deveria sentir prazer, fez com que Deus o colocasse na parede e jogasse contra ele algumas consequências do erro dele. E aqui chegamos no Salmo 51. Precisamos dar essa volta toda, né, para dizer o que Davi... Olha como ele começa relatando aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. A estrutura quiástica, essa é a primeira informação. Depois, leva-me de toda a minha culpa e purifica-me do pecado. Ele está pedindo para ser purificado. Aí ele no verso 3, porque eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Ele está reconhecendo o que se passa com ele. E ele diz, porque o meu pecado sempre me persegue. Ou seja, ele está dizendo, aquilo que eu cometi se tornou um hábito a ponto de que me persiga. Eu não consigo fazer nada sem que esse hábito fique aflorando. Né? Fica e aqui o problema de Davi pode ser, na verdade, o adultério, mas para muitos pode ser, por exemplo, o vício nas redes sociais. Sim. Onde a pessoa está, sei lá, curtindo com a família e do nada ela sente a necessidade de pegar o celular para olhar a rede social, o Instagram, o YouTube, sem necessidade nenhuma. Porque ela viciou-se naquilo, ela está habituada àquilo. Ou pode ser que uma pessoa tenha um vício, por exemplo, o tabagismo. No início, a maioria das pessoas que começam a fumar é por influência de outros, às vezes nem gosta, mas depois ela consegue começar o dia depois que ela fuma. Por exemplo, o meu avô fumava e ele não conseguia começar o dia sem tomar café e sem fumar. Inclusive, ele dizia que, por exemplo, até o intestino dele funcionava de acordo com o café e com o cigarro. Aí tem o alcoolismo também, né? Tem pessoas que não conseguem ficar alegres sem tomar uma cerveja, um vinho, algo do tipo, né? E temos outros vícios, né? Até mais graves. Aí tem a questão da pornografia, tem a questão da mentira, né? E tantos outros vícios que às vezes as pessoas acabam tendo e às vezes nem tão apercebidas de que aquilo que ela está fazendo às vezes é um vício. Sim. Né? A senhora tocou num assunto seríssimo, que é a pornografia. Por exemplo, tem pessoas casadas, a mulher casada com um marido bonito, bem aparente, que cuida bem do casamento, mas ela é viciada em pornografia. E vice-versa, o marido viciado em pornografia, mesmo muito bem casado. Por quê? Foram hábitos construídos na adolescência. Sim, você estava falando no início, né, de você fazer uma compra, às vezes alguma coisa, aquilo te dá prazer. Tem pessoas que estão viciadas em comprar coisas. Às vezes coisas desnecessárias, né? Mas a pessoa precisa tanto desse sentimento do prazer, a dopamina, que ela precisa, ela é comprador, ele ou ela, né, comprador compulsivo, né? Ela tem que ir pro shopping gastar para poder se sentir viva, se sentir alegre, né? Sim. E eu acho que assim, as pessoas que estão nos ouvindo, é bem interessante essa temática, porque assim, muitas pessoas, muitos de nós, às vezes passa por uma situação dessa. Alguns já tiveram a consciência e às vezes não estão conseguindo sair. Outros ainda nem tiveram a consciência ainda e talvez, quem sabe, né, ao ouvir esse podcast, isso vai ser um alerta para a pessoa poder entender que ela talvez esteja vivendo esse ciclo vicioso, né? Mas, assim,
independente disso. Ou, quem sabe, tem algum familiar que precisa de ajuda, né? Então você pode estar encaminhando também para ele ou para ela. Mas é interessante isso, porque das pessoas entenderem, primeiro ter a consciência que isso existe e, logicamente, entender que é possível. Então, agora, trazendo isso à consciência, em nome de Jesus, em Deus, você se livrar disso. Aí, olha só, pastora, que interessante Davi fala, no verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Ele está usando uma linguagem do tabernáculo. Sim. Que o sacerdote ele pegava o hisopo, purificava, fazia ali a aspersão com o sangue do animal após a oferta. E ele vai construindo. Até chegar no verso 9, ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E então chega no verso 10. Cria em mim um coração puro. Tem hábitos ou tem sinapses neurais que elas são difíceis de ser apagadas. Por exemplo, a pornografia, né, que a senhora tocou, eu vi uma sexóloga, ou agora não lembro se era um psicanalista, explicando que uma imagem pornográfica demora cerca de 10 anos para sair da mente de uma pessoa. Ou seja, no momento que a pessoa está ali assistindo uma pornografia ou sentindo um prazer com algo que ela sabe que não é o correto, aquela sensação de fazer o proibido, ela está liberando sinapses, ela está tendo várias e vários hormônios, dopamina, prazer, e ela sempre vai querer sentir aquilo de novo. E a imagem vai estar ali. Vai ficar registrada, vai ficar né? registrado. E muitos vão fazer isso como hábito, vai repetir esse ciclo tantas vezes, vai se tornar um hábito, ou outros vão tentar se libertar disso, mas a imagem está ali. E ela vai lutar contra esse ato, contra esse conceito, e a imagem está ali dentro. E Davi sabia que ele tinha cometido um erro. Ele sabia que tinha desagradado a Deus. E ele sabia que, hora ou outra, esse caminho que ele percorreu, que tornou-se um hábito, poderia se repetir. Talvez com outra mulher, talvez com uma outra situação. Eu sou rei, eu tenho domínio sobre tudo. Sim. E então, Davi, ele reconhece que ele precisava de uma mudança. E aí entra a chave do Salmo, que é: cria em mim um coração puro. Essa palavra coração em hebraico é interessante, que é lev. Lev é coração em hebraico. E o principal mandamento está em Deuteronômio 6, capítulo 6:5, que fala em hebraico, né? Ve'ahav et Adonai Elohecha bechol levavecha. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí, no léxico de Benjamin Davidson, por exemplo, William Holiday, eles dizem que lev, coração, ali o substantivo, pode ser um órgão físico. No hebraico, lev pode ser um órgão físico, pode ser personalidade. Por isso que às vezes a pessoa fala assim: nossa, fulano tem um coração ruim. Não é que o coração dela é ruim, mas a personalidade dela é difícil. Lev pode ser pensamento, né? Pode ser muitas outras coisas. Coração dentro da Bíblia, no léxico hebraico. Quando Davi pede a Deus para criar um coração puro, ele sabia que só Deus pode criar a partir do nada. Porque se Deus fizesse a partir dali, ele sempre lembraria. Mas ele está falando: Senhor, cria de novo. Faz do nada. Faz daquilo que não existe. E é interessante, trazendo uma curiosidade aqui sobre o verbo bará, criar, é que muita gente conhece aquela expressão de ilusionismo, abracadabra. Sim. Abracadabra, geralmente o mágico pega e diz: abracadabra, ele tira um coelho da cartola. Sim. Ele tira outras coisas impossíveis, né? Isso é do sincretismo judaico com a Babilônia. Porque esse conceito de criar do nada, ele é um conceito bíblico do verbo bará. Só Deus pode criar conforme a palavra. E a expressão abracadabra vem do aramaico. Avrakdavrá. Criarei conforme a minha palavra. Então, os ilusionistas, já na Babilônia Antiga, eles diziam: Avrakdavrá, criarei conforme a palavra. E aí transformavam algo, faziam ilusionismo. Só que Davi sabia que o homem não pode criar alguma coisa sem ilusionismo. Ele pode fazer. E ele diz: cria em mim, faz do nada. Assim como o Senhor criou os céus e a terra do nada, trouxeram aquilo que não existia
a existência, tira essas sinapses que estão na minha cabeça. Todas essas conexões neurais que geraram dopamina, endorfina, apaga de dentro de mim e faz de novo. Uau. E cria de novo. Vou te pedir para segurar um segundo aí, rapidinho, uns minutinhos. Vamos falar aqui de um parceiro nosso, que é a Homeótica, tá? Você fica ligado aí, a gente já tá... Não pode piscar. Então, gente, olha, você que está nos ouvindo, tá bom? Você que está aí com a gente esse tempo todo... A Homeótica, nosso parceiro, está aí, pode escanear o QR Code. Você vai ter descontos incríveis lá, tá? Então, se você for na loja e falar, olha, eu vim aqui porque eu vi a propaganda falando de vocês através do podcast, do Pode Ir, você já vai ter também mais um desconto. Então, aproveita, tá bom? Tem óculos incríveis, óculos solares, óculos de grau, armações incríveis, óculos de criança. Você tem que ir lá para conhecer. Então... Fica aí, fica atento. Olha aí, é de homeótica, né? Tá certo. Então, tá aí o telefone, o WhatsApp e o Instagram, que também tem o endereço e o telefone de lá. Então, fica ligadinho, não perca isso, tá bom? Bom, voltando, né? Voltando. E aí Davi vai falar, cria em mim, cria a partir do nada. Desfaz tudo aquilo que foi construído na minha mente. E só Deus pode fazer isso, pastora. Dentro do evangelho, a senhora deve ter presenciado várias pessoas que, por exemplo, a mulher era prostituta e tinha várias experiências sexuais e ela vai se tornar uma mãe, uma mulher de Deus que edifica a casa. Porque quando ela se converte e ela passa pela regeneração, isso que Davi está fazendo e está pedindo a Deus é para regenerá-lo, para criar um novo ser dentro dele que já tinha deixado de existir. E então... esse é o poder do evangelho que faz com que uma mulher, um homem que tinha uma vida promíscua, passe a se tornar um homem ou uma mulher de Deus que vai preservar a sua família. É essa criação, esse bará de Deus que faz uma pessoa que fumava há 30 anos e ela simplesmente decide anular isso na vida dela e deixa de ter vontade, né? Deixa de ter vontade. Pelo contrário, passa a ter nojo. Até. É incrível, é algo incrível. Impressionante. Isso. É esse bará de Deus que não é um avracadabra, um abracadabra, mas sim uma regeneração. É um Deus que toca no íntimo de uma pessoa que precisa ser regenerada, que entende que Deus precisa criar algo novo dentro dela, que faz com que a pessoa que era explosiva, nervosa, que brigava à toa, se torne uma pessoa mansa, se torne uma pessoa tranquila, pacífica até. Enfim, podemos dar vários e vários exemplos. Agora, qual é o conceito que Deus utilizou para criar? Aí entra a chave. O que Davi está pedindo é, Senhor, cria em mim um coração puro. Agora, qual é o método que Deus utiliza para criar? Se nós voltarmos lá em Gênesis, Deus criou tudo usando a palavra. A palavra. Vayomer Elohim Yehior Vaihior. E disse Deus, haja luz e houve luz. A criação é uma narrativa. Deus está falando. Haja hierarquia, haja firmamento e houve. Haja separação entre águas e águas. Deus foi dizendo, haja. A palavra de Deus criou tudo. E o que Davi está dizendo? Cria em mim um coração, um leve. Algo que vai bater por ti. Um tempo atrás, deve ter uns 3 anos, uma conhecida minha perdeu um filho. E quando, 2 dias depois do sepultamento, ela escreveu um texto nas redes sociais, dizendo o nome do filho dela e dizendo, fulano, você foi embora, mas você viverá em cada batida do meu coração. Aquilo mexeu comigo porque o que significaria o amarás o teu Deus de todo o teu coração? Eu consegui assimilar isso com o coração de uma mãe desesperada, dizendo, você vai viver em cada batida do meu coração. Uau. É como se Davi estivesse dizendo, cria em mim um coração que vai bater por ti. A cada compasso, a cada batida. Ele não vai viver por si só. Ou seja, se até agora eu estou sendo movido por um prazer, por um vício, por alguma coisa temporária, mas que me deu
esse motivo, né? A partir de agora eu quero que o meu motivo seja o Senhor. O meu motivo de existência seja o Senhor. É impossível não lembrar daquela música Seja o Meu Universo. Né? Bom, e aí Davi tá falando, cria em mim o coração. Coração, me dá uma personalidade que vai pensar como o Senhor, me dá um temperamento que vai amar a Ti, me dá um coração puro que não vai pensar mais como um homem pecador. E aí Davi, ele vai pedindo isso a Deus e Deus o perdoa a ponto de que ele se torne um homem segundo o coração de Deus. Só que isso só foi possível porque após ele pedir a Deus para dar a ele um coração puro, ele disse, me dá alegria na tua lei. O que é a Torá em hebraico? É a palavra. Então, se Deus criou pela palavra, tudo ele criou usando o verbo, que seria Yeri em hebraico, e o verbo criar seria o bará, Yeri é o haja. O haja, Deus vai dizendo o tempo todo haja. O tempo todo em Gênesis 1, esse verbo aparece muitas vezes para que coisas que não existiam passassem a existir. Então Davi está dizendo que o teu haja, ele cria coisas dentro de mim que não existem, e eu sei que isso só é possível pela tua palavra. E então, vários salmos de Davi, ele vai exaltar a importância da Torá. Nela media de dia e de noite, pois aquele que fizer isso será como árvore plantada junto a ribeiros, dará o seu fruto na estação própria. No Salmo 23, ele fala que Adonai Roi lo ersar, o Senhor é o pastor dele e nada vai faltar, que ele vai conduzir a pastos verdejantes, a palavra, o cajado consola, o cajado ali é a lei, a palavra. E então, para Deus criar algo novo dentro de nós, precisa ter a palavra. E sem ela não é possível. Por isso que a gente vê tantas transformações em indivíduos que passaram a priorizar a palavra no seu dia a dia. Eu sou um deles. Na adolescência eu era super ativo, rebelde, e quando eu comecei a ter contato com a palavra, com a Bíblia, ela foi regenerando a mim a ponto de parentes que já não me veem há anos falar, nossa, é o Diego. É o Diego mesmo? É aquele adolescente rebelde. Imagina, gente, a gente consegue ver esse como um adolescente rebelde. Pois é, olha só. E é essa mesma palavra que nós vamos nos alimentando e faz com que um ex-traficante se torne um pastor. Sim. Que faz com que um pescador revoltado que corta a orelha do servo do sumo sacerdote se torne o líder da igreja, como foi Pedro. Sim. Então, esse é o poder da palavra, de criar coisas novas. Você está falando, eu estou aqui pensando, né? Realmente, assim, como tem pessoas que talvez realmente precisam estar ouvindo isso, porque talvez por alguma circunstância que a pessoa está passando, seja uma doença, seja um outro problema, talvez por algum motivo essa pessoa veio a se esquecer, porque alguns talvez já creram uma vez nisso e por algum motivo deixaram de crer, e outros talvez, quem sabe, está nos ouvindo que nunca creram dessa forma, né? Nunca tiveram nunca conseguiram ouvir dessa forma, né? E o quanto que a palavra de Deus tem esse poder transformador. É verdade, né? Pastora. De criar algo novo. E assim, eu fui mais fundo, porque o Salmo 51, ele trata de um pecado que vai ser regenerado. Sim. Mas eu vejo que nós precisamos, para ser, agora voltando ao início, para nos tornarmos pessoas segundo o coração de Deus. Então isso não é só para Davi. Não é para Davi, qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, quando ela reconhece que Deus precisa dar um coração para ela já está se tornando uma pessoa segundo o coração de Deus. Com todas as limitações de Davi, foi um homem segundo o coração de Deus. Com todos os seus erros e acertos, a sinceridade, a intenção do coração. Tem um conceito em hebraico que a gente chama de avon e ratá, que as pessoas conhecem como pecado e iniquidade. O que seria o pecado no hebraico, dentro do contexto ainda de dar um coração puro? A palavra ratá em hebraico significa, ela é o oposto de acerto. É como se fosse errar o alvo, o pecado.
Então, nós temos a Torá. O que é Torá? É a lei. Torá, ela vem do radical ou do verbo hebraico yará, que significa lançar. É como se Deus tivesse lançado a sua lei. O que é a lei de Deus? É o caráter, é o código de conduta de Deus, é a maneira como ele pensa. Então, quando Deus dá um mandamento, ele lança esse mandamento até nós. Ele lança através de um livro, ele lança através de uma palavra profética, ele lança através de um mandamento. A Bíblia é um livro de leis, por isso que nós temos o Pentateuco ali como Torá, os 10 mandamentos. Então, Torá vem de yará, que significa lançar. E o que seria pecado? Ratá, errar o alvo. É como se eu tivesse errado o alvo de Deus. Ele lançou e essa palavra que Deus lançou não me acertou. É como se eu fosse o alvo, eu sou o alvo. Deus lançou a lei. E é como se eu me desviasse dessa lei. Isso é pecado em hebraico. E nós podemos pecar por diversas vezes. Eu posso me desviar da lei de Deus por uma escolha voluntária ou involuntária. Eu posso pecar por diversos motivos. Agora, tem o conceito de iniquidade, que é avon. O que seria avon? É o pecado intencional. É quando eu erro intencionalmente e eu cometo aquele erro deliberadamente, mesmo sabendo que estou errando. E muitas vezes a iniquidade está mais conectada à intenção. Por exemplo, Jesus disse o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em que contexto que ele diz isso? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele começa dizendo: tive sede, não me deste de comer, estive nu, não foste me visitar, e etc., falando sobre caridade. E aí, aonde entra o cerne da questão? Jesus trata como iniquidade não somente pecados morais ou que estão infligindo uma lei, mas pecados intencionais. Por exemplo, Jesus disse o seguinte: quando orares, não façam como os gentios que ousam de vãs repetições. Estou construindo para chegar no objetivo. Porque eles oram repetidamente achando que Deus vai ouvir. Mas quando orar, entra no teu quarto, porque Deus, que vê no secreto, ele vai te ouvir e te atender. A pergunta é, pastora, é errado orar? Não. De maneira alguma. Errar é correto. Mas por que é possível uma pessoa pecar orando? Uau! Né? Olha que interessante. Orar é correto. Sim. Mas quando a pessoa ora no meio da rua para mostrar que ela está orando e mostrar a sua santidade, ela está cometendo iniquidade. Sim. Então veja, o pecado é quando eu erro a lei. A iniquidade é quando eu tenho intenção, mais intenções com a própria lei. Então, eu posso orar e está cometendo iniquidade. Por exemplo, é pecado ofertar? De maneira alguma. Ofertar é bom. Agora, quando eu entrego algo com a intenção de que alguém veja o que eu estou entregando, meio que com uma soberba, uma soberba, ali eu já estou cometendo iniquidade. Ou seja, eu estou entregando algo não com a intenção de ser voluntário, mas com a intenção de que alguém veja que eu estou entregando. Aí Jesus disse: quando você for ofertar, então vai primeiro, concilie-te com teu irmão, e etc. Ele volta, depois tu entrega a tua oferta. Então, é possível cometer iniquidade fazendo certo. Jejuar, é certo ou errado, pastor? É certo. É certo, mas Jesus disse que quando vocês jejuarem, vai lá, lava o rosto, para que unja a cabeça, para que ninguém veja que você está jejuando. Porque se a pessoa jejua para mostrar, ela não está sendo aceita por Deus. Ela está cometendo iniquidade. Ou seja, é possível errar fazendo certo. Fazendo as coisas certas. Fazendo as coisas certas. Se eu ajudo o próximo com a intenção de ajudar, bênção. Isso é aceito por Deus. Se eu ajudo o próximo para divulgar, olha aqui, eu estou fazendo e tal, e etc. Pronto, uma iniquidade. Aquilo que era benéfico passa a ser errado. Se eu oro para me comunicar com Deus, bênção. Se eu oro para mostrar para os outros santidade, iniquidade. Se eu entrego uma oferta ou se eu jejuo com o sentido de me aproximar de Deus, bênção. Agora, se eu faço isso para transparecer santidade, iniquidade. E é interessante, né, Diego, isso aí que você está falando, porque assim, às vezes o ouvinte pode estar se questionando
A gente está falando, gente, de intenção. Intenção. É lá dentro, né? Porque isso, a gente, infelizmente, as pessoas às vezes até julgam, né, uma atitude ou outra, mas quem consegue avaliar essa intenção, de fato, é Deus. Ele sabe, e logicamente você também sabe, né? Se o que você está fazendo, a intenção de fazer aquilo é uma intenção boa, ou se a intenção está sendo, como você disse, de mostrar, de uma soberba, de um orgulho, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? De essa intenção por trás daquilo que você está fazendo. Aí tem um texto no Testamento que fala que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, que tem o poder de penetrar entre a alma e o espírito, e ela tem o poder de discernir as intenções do coração. Então, pastora, olha o contexto que Jesus está falando: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É num contexto de boa ação, de entrega, de visita. Peraí, mas como assim, Diego? Iniquidade? Eu posso estar cometendo iniquidade? Pastora, é pecado, é errado expulsar demônios? Não é errado. Aí eu estava me perguntando isso esses dias. Como que Jesus, ele disse, vai chegar um momento que pessoas falarão: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei os enfermos. E eu vos direi: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Aonde está a iniquidade em expulsar um demônio? Sim. Aonde está a iniquidade em curar um enfermo? Aonde está a iniquidade em orar, em jejuar? A iniquidade está em que essas pessoas fizeram isso mal intencionadas. Uau. E isso passa pelo crivo da palavra de Deus, que tem o poder de penetrar entre a alma e o espírito. Pastor, isso mudou minha vida. Depois que eu percebi que tudo que eu faço passa pelo campo da intenção e que Deus analisa a intenção, a coisa fica mais séria, né? Fica mais séria. Fica mais séria. E aí entra a responsabilidade da graça, porque na lei está nos 10 mandamentos, que você não pode tomar a mulher do teu próximo. Agora, na graça, a lei afunila, porque Jesus disse: se tu olhar para a mulher do teu próximo e tiver intenção, aí no teu coração você comete adultério. Ou seja, o coração pode, dentro do coração, você pode estar cometendo o adultério na intenção ali, sim, provocando a iniquidade. Olha a responsabilidade. E então eu percebi que até as minhas boas ações precisam passar pelo aparato de Deus, de estar intencionado com o reino dele. Ou seja, de não só agir corretamente, mas pensar corretamente. Daí vem a palavra coração. Me dá um pensamento puro. O léxico da palavra leve também, ela abrange não só do órgão físico como personalidade, como pensamento. Senhor, me dá um coração, um pensamento puro, que vai entender o que precisa ser feito e que vai fazer tudo com a boa intenção, que vai ser aprovado por ti em todas as áreas e que não vai fazer com segundas intenções de se aparecer, de ser reconhecido ou qualquer outra coisa. E aí, às vezes, Deus tem que criar em nós algumas coisas. Eu diria que muitas vezes a gente precisa pedir isso para Deus, né? Porque quando a gente se analisa de verdade diante da palavra, a gente percebe que tem muitas coisas ainda que a gente precisa melhorar. É verdade. Né? E às vezes essas coisas são atitudes extremas, como por exemplo o pecado de Davi, que era um adultério, que era, por exemplo, sei lá, uma fornicação, ou às vezes a pessoa tem um vício, ou às vezes ela precisa avaliar suas próprias intenções. Sim. Até ela leva uma vida religiosamente, politicamente correta, mas, peraí, qual a intenção disso? Sim. E principalmente nós que ministramos a palavra de Deus, precisamos avaliar sempre o campo das nossas intenções. E é interessante que quando, agora trazendo isso para o nosso dia a dia, como você está falando, às vezes tem coisas que são aparentemente simples, mas que são complexas na atitude, né? A pessoa que está falando mal dos outros e não está percebendo que ela está fazendo isso. Pessoas que às vezes estão contaminando mesmo o ambiente de trabalho, fazendo disse-me-disse. Sim. A pessoa, ela está tão envolvida naquela situação que ela não está percebendo as intenções que ela própria está
tá lançando ou tá vivendo. Porque se torna um hábito. Porque se tornou o hábito. E aí é o perigo. Até que ponto a minha oração é um hábito de falar com Deus, ou eu estou orando porque simplesmente tenho que falar com Ele? Sim. Até que ponto eu estou jejuando porque eu preciso matar ali um pouco minha carne, me abdicar um pouco do meu eu para me purificar com Deus? Até que ponto eu estou jejuando só para mostrar para os outros, eu estou jejuando, eu sou uma pessoa que me santifica, entende? Uhum. E aí a gente precisa se avaliar. Nós precisamos olhar para dentro de si e ver nosso culto com Deus, as intenções desse culto. Quando eu vou para a igreja, por exemplo, qual a intenção de eu estar ali? É para cumprir uma tabela somente? Ou mostrar para o pastor que eu vim no culto, né? Ou é para realmente ter um contato com a palavra? Sim. E esse negócio de ir no culto assim, é muito interessante, né? Porque assim, tem pessoas que às vezes... É claro que a vida é corrida, é claro que a gente sabe que existem inúmeras questões. Às vezes a pessoa está com uma criança pequena. Claro que existem inúmeros fatores e Deus sabe disso também. Mas quantas pessoas às vezes dão desculpas para acabar não indo no culto, né? E uma hora é um problema aqui, outra hora é uma pessoa que chegou na última hora, outra hora é uma dor. E essa pessoa está deixando de estar em contato com a palavra de Deus, com a comunhão com a igreja. E ela não está entendendo isso. E aí entra o criar de Deus. Porque se Deus cria pela palavra, em ambientes onde a palavra de Deus está sendo dita, pode ser que coisas novas possam ser criadas dentro de nós. Entende? Então, num ambiente como esse, por exemplo, nesse podcast, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, pode ser que nesse momento Deus esteja criando coisas novas. Amém. Criando novas intenções, criando novas... mostrando novos hábitos que precisam ser construídos, que só Deus pode fazer. Sim. Através da palavra. Através da palavra. E às vezes, num culto, um ambiente onde a palavra está sendo ministrada, isso está sendo provocado na pessoa. E aí vem o que está escrito em Hebreus, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Hebreus? O Romanos, agora esqueci. Deu branco. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Está no Novo Testamento, isso é certo. E ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu estou ouvindo a palavra de Deus e essa palavra que está sendo ouvida, ela está criando coisas novas em mim através da fé. Então é um caminho de giro, de ciclos. Sim, que provocam em nós... De uma nova conduta, de uma nova intenção, de um novo propósito. E assim, gente, é interessante que você que está nos ouvindo, como o Diego falou, com certeza, eu acredito nisso, né? Que Deus separou esse momento para criar algo novo no seu coração, para te fazer uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus. Não importa o seu passado, não importa o que você vivenciou até hoje ou ainda está vivenciando de intenções, mas Deus está te oportunizando por meio dessa palavra, né? Desse conteúdo, da gente estar refletindo sobre isso, né? E pensando um pouquinho mais a respeito de como se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus. Então, se você chegou agora, você precisa voltar e ouvir tudo, porque você acredita que acabou? Já acabou? Meu Deus! Acabou. É verdade. Olha só, gente, como que passa. Então, se você está chegando agora, volta tudo, entendeu? E veja do início, porque é incrível. Diego, então, para realmente a gente finalizar... né, eu sei que você já deu, assim, nossa, dicas incríveis. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Aí, tá vendo? Então, deixa aí um minutinho, algo realmente direcionado para o nosso ouvinte. Então, o que eu poderia resumir para nós finalizarmos é que ser um homem segundo o coração de Deus é possível para todos e é um desafio também para todos. É possível para todos e também é um desafio para todos. Isso nos mostra que não importa se você é um mestre na palavra, se você é um pastor, um bispo ou qualquer seja evangelista, qualquer seja o seu cargo, tudo que nós fazemos passa pelo crivo da intenção. E pode ser que essas intenções precisam ser reajustadas em Deus para que algo novo em Deus seja criado dentro de nós para verdadeiramente o agradarmos com aquilo que fazemos. Seja oração, seja palavra, seja num culto, ou seja numa boa ação, tudo isso precisa passar pelo campo da intenção para ser aprovado por Deus.
E para aqueles que lutam contra um hábito pecaminoso ou algo que prejudica a própria saúde, como vícios da bebida, o cigarro, isso também é possível ser superado, isso também é possível ser regenerado através de uma nova criação de Deus em nós, através da palavra. Então, quem está falando para Deus criar algo novo dentro de si, é o rei Davi. Não estamos falando de qualquer pessoa, é o rei Davi. Então, quem somos nós para também não dizermos: Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim algo novo. E talvez alguém que esteja nos ouvindo, que esteja afundado em maus hábitos, em pecados, esteja afastado de Deus nesse momento, você pode fazer uma oração onde você estiver: cria em mim, Senhor, um coração puro. E podemos todos juntos, de acordo com a palavra, com a graça, através de Cristo, sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Show, maravilha! Sempre uma aula. Obrigada mais uma vez ter você aqui, Diego, para trazer tanta clareza, né, em alguns detalhes, alguns textos específicos. Aí tem aqui Opa! pequenina mais lembrança para vocês. Obrigado. Tá, esse aí vai para a família toda também. Então tá bom. Eu quero agradecer também a Trid, né, pelas canecas aí, que tá sempre com a gente, nosso parceiro, tá? Eles fazem coisas incríveis, então, personalizados, tem brindes, assim, cada coisa incrível, você não pode perder. Mais uma vez quero agradecer o Diego, tá? Muito obrigada por ter aceito aí estar conosco, tá? Já aguarda a quarta. E vamos haver outras, com certeza. Aguarda o quarto convite. Vamos estar novamente. Gente, você que está com a gente, então não se esquece, tá? De se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com as pessoas. Segue a gente no Instagram também, tá bom? E, logicamente, até a semana que vem. Fica com Deus, Deus te abençoe.